O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 179, Inovação Tecnológica na Descarbonização Urbana com Microalgas e Cianobactérias. E para falar desse tema aqui no podcast, eu e o Renato, a gente está recebendo hoje o Wellington Holanda, que é engenheiro químico, o professor Antônio Iris Maza, que é físico e administrador, mestre em ecossistemas e doutorando em saúde ambiental, e o engenheiro mecatrônico Maurício Nascimento, todos eles desenvolvedores do projeto Life3. Tudo bem com vocês, Maurício, Wellington, Maza, Renato? Boa tarde. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Wellington, Maza, Maurício. A gente vai orquestrando aqui a fala, a gente, bastante gente para a gente conversar, e muito bom ter vários especialistas no tema, trazendo uma tecnologia tão inovadora aqui para o nosso país. Tenho certeza que vai ser uma conversa excelente. E antes da gente entrar nas perguntas aqui, nesse bate-papo, vamos fazer uma rápida introdução. Vivemos tempos difíceis. As mudanças climáticas estão afetando a nossa sociedade e precisamos correr contra o tempo para nos adaptar e tentar mitigar seus efeitos. As queimadas recentes em todo o país e em outros também colocam quantidades absurdas de gases de efeito estufa na atmosfera, piorando o nosso cenário. Carlos Nobre, que é um renomado climatologista e cientista brasileiro, disse recentemente que está apavorado, que ninguém previa essa situação que vivenciamos e que os efeitos das mudanças climáticas são muito rápidos. A crescente necessidade de soluções sustentáveis para combater esses efeitos impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias focadas na captura de carbono. E uma dessas inovações é a Life3, desenvolvida pelo grupo Life Service, que se utiliza de microalgas e cianobactérias para realizar a fotossíntese, absorver CO2 e liberar oxigênio de forma muito mais eficiente do que árvores comuns. Essa tecnologia pode operar 24 horas por dia e pode até ser 20 vezes mais eficiente na captura de carbono do que espécies arbóreas em seus primeiros 20 anos de vida. Além disso, traz diversos outros benefícios, como a geração de biomassa, que pode ser transformada em biocombustíveis, biofertilizantes, tornando um projeto extremamente sustentável e circular, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o grupo. Mas antes, Gustavo, você quer fazer aí só fazer uma contextualização, explicar para quem está escutando e para quem é nosso assistindo o que é microalga, né? E o que são as cianobactérias, mas eles vão explicar com mais detalhes, mas a gente só fez um conceito, né, que as microalgas são um grupo muito heterogêneo de organismos, predominantemente aquáticos, geralmente microscópicos, unicelulares, procariontes ou eucariontes. Quem estudou biologia deve lembrar que tinha que falar isso e ter os procariontes, eucariontes, depois ia ter na prova do vestibular, e eles podem formar, né, colônias com poucas ou nenhuma diferenciação celular, além de serem dotados de pigmentos responsáveis pela coloração variada e pelo metabolismo fotoautrófico. Já elas podem ser cultivadas, né, em tanques abertos ou em fotobioreatores com luz solar ou artificial e adição de nutrientes. E, usualmente, o cultivo de microalgas ocorre em tanques abertos em pequena profundidade ou ainda em tanques de formato alongado, visando assegurar a adequada incidência de luz solar. Esses tanques podem ser de plástico, concreto, fibra de vidro, alvenaria ou laminados, né? Então, a gente... Você quer falar a parte de bactérias, que eu estou sem aqui o texto? Acho que eu não estava aqui, Gustavo. Tá aí, tá. Então eu vou já ir para chamar o pessoal para a conversa. Primeiro, antes de vocês começarem
explicar mais sobre o papel? Como é que surgiu, né, a ideia de trabalhar com as microalgas, as cianobactérias, para fazer essa abordagem de captura de carbono? Bom, quando eu fui convidado para participar, eu já utilizava ou já pesquisava esse tipo de organismos, né? Numa atividade de depuração de água, em algumas outras situações. Quando o Wellington me convidou para fazer parte do grupo, né, para conduzir essa pesquisa, nós fomos verificar dentro das microalgas e cianobactéria as mais comuns e as mais próximas comercialmente falando. Então, hoje você encontra a espirulina, que é a cianobactéria, para você tomar um suplemento alimentar com ela desidratada. Você encontra aí nas casas do ramo de suplemento alimentar, você encontra a chlorella, você encontra algumas desses organismos, né? Então, nós procuramos sempre estar num lugar comum, que nós pudéssemos utilizá-la para suplemento alimentar, tirar álcool, tirar biodiesel, tirar suplemento para tratamento de pele, coisas do gênero. E aí nós chegamos nesse blend que nós estamos trabalhando, que são 2 microalgas e uma cianobactéria. Alguns anos atrás, como você deve notar pelo meu cabelo branco, ou quase os que sobraram branco, né? Há um tempo atrás, tudo era microalga. Elas não estavam classificadas como cianobactérias, que elas são muito próximas, né? E aí uma delas agora é classificada como cianobactéria, que industrialmente ou alimentarmente ela é a mais adequada, que é a espirulina. As outras 2 são menos comerciais, vamos dizer assim. Então, essa foi a escolha. E o blend é uma eficiência de processo. Quando eu tenho uma temperatura muito alta, uma delas trabalha mais e as outras menos. Quando eu estou numa temperatura muito menor, uma trabalha, 2 não trabalham com a eficiência, para que eu consiga montar uma eficiência de processo contínua, para que nunca eu tenha menos do que 10% de retenção do dióxido de carbono que nós monitoramos. Hoje, nós só monitoramos do equipamento CO2, monóxido de carbono, dióxido de carbono nós não monitoramos e outros gases presentes nós não monitoramos. Então, eu faço por comparação. Então, eu tenho a entrada do gás com 540 partes por milhão, elimino, por exemplo, 490, o meu sensor faz a conta e mostra que a diferença de retenção de CO2 é 60 partes por milhão por segundo, tá? E com isso eu sei que a equivalência de oxigênio no processo saiu, mas eu só monitoro, sensoro o dióxido de carbono. Basicamente fazemos isso. O nosso processo é a maximização do que acontece no meio aquático. Então eu saturo a água, onde na água existe o blend de microalgas, essas microalgas agem no gás que foi transportado para o líquido, eliminando o oxigênio por fotossíntese. Basicamente é isso. Quando eu digo maximizar, porque a retenção de gases no meio aquático é feita superficialmente. Então o ar passa pela superfície da água, transferindo o gás para a água. Então eu tenho uma grande eficiência na superfície até uma determinada profundidade, e no caso do nosso bioreator, ele é constante na altura toda que ele trabalha. E o meu borbulhamento promove que essa água fique em circulação
internamente, se apresentando para a fonte de energia artificial e também na energia solar, aumentando a eficiência dela, diferente do que acontece numa árvore tradicional. Basicamente isso. Interessante, mas é um processo baseado na natureza, a gente se inspira nessas microalgas, cianobactérias. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, antes de fazer outras também para o Maurício e para o Wellington. Quais que são, o que faz com que esses organismos, né, eles sejam tão eficientes nessa captura de carbono, comparando até com, né, falando aí um pouco do método, mas comparando com a natureza, enfim, eles estão eficientes nessa captura de carbono que faça com que seja uma escolha tão boa para a gente poder contornar os problemas que a gente vive hoje? Quando você compara com uma árvore, então, uma árvore durante o ciclo de vida dela, de 20 anos, de acordo com as pesquisas, SOS Mata Atlântica, com Unicamp e tudo mais, elas determinaram que uma árvore, no ciclo de 20 anos, acumula em torno de 164 quilos de carbono. Quando você passa isso para dia, né, você vai para 0,022 gramas por dia acumulando. Quando eu comparo isso com o que eu tenho de referência do monitoramento que eu faço constante, mostra que a minha árvore tem uma eficiência no mínimo 20 vezes superior a uma árvore convencional. Então, eu dou evidências do funcionamento em cima do meu monitoramento. Então, o monitoramento, a gente fala que é a forma da árvore poder falar para o mundo exterior quanto ela está trabalhando. Por isso que o Maurício é a pessoa que desenhou isso. Então, nós criamos uma árvore que, para ela entrar e ser reconhecida como eficiente, porque o problema é mostrar a eficiência, né? Então, eu faço um sensoriamento do ar que entra, do ar que sai, dizendo, olha, entrou 500 partes por milhão, saiu 460 partes por milhão, uma menos a outra, eu tive uma eficiência de 40 partes por milhão. Isso ainda está sendo questionado por nós, e agora nós entramos numa segunda fase, né, de testes, aonde nós notamos que ainda existem outros gases que são extremamente relevantes que estão sendo processados pelas microalgas. Por que ela é eficiente? Nós pegamos por exemplo, as microalgas existentes na praia de Copacabana. Predominante, Xorella e espirulina. E pegamos esse material e fomos trabalhando com ele até ele ficar resistente e utilizar água doce, de torneira, água comum, potável. Nessa transição, nós fomos fazendo com que o próprio blend se autorregulasse. Então, mantendo as variáveis 28 graus, mantendo o trabalho dela, ou seja, ela se alimenta dos gases. E eu não preciso ficar implementando alimentação, porque eu sempre, a determinado prazo, tenho que retirar quando ela fica eutrofizada, quando ela chega no estresse, porque ela investe em multiplicação. Então, eu sou obrigado a tirar um pouco desse material de dentro do reator, uso como biofertilizante hoje e completo com água de torneira. Abro espaço e ela continua multiplicando. Então, a eficiência dela está no processo que nós, entre aspas, condicionamos esses organismos a trabalharem. Não sei se deu para... Bom, eu que sou o mais leigo aqui, que eu acho que eu sou o único não engenheiro de todos, eu acho que eu consegui entender, mas eu queria que vocês
também desse uma contextualizada, como é que é um biodigestor de vocês, para quem está escutando, né, entender melhor, conseguir visualizar como é que se dá esse processo, né, e como é que é a ideia também de uso, né, do processo, como vocês estão maquinando para ele ser utilizado. Imagine que você tenha uma sala de reuniões, como nós estamos aqui, né? Só o ato de nós respirarmos aqui, eu estou fazendo com que o local, por ser confinado, tenha um acúmulo de CO2 maior do que o normal. Quando você chega num limite 800, 900 partes por milhão, você começa a ter problemas com essa contaminação. Se eu tenho uma árvore aqui, essa árvore vai estar fazendo uma fotossíntese, traduzindo esse CO2 novamente em oxigênio, basicamente. Então, a utilidade dela é um depurador, né, de ar. Então, ela transforma essa contaminação no oxigênio para a gente respirar. Para que eu tenha... mas quanto eficiente é? A eficiência sempre será a mesma, de 10% do que entra para cima, tá? Então, de 50 partes, de 500 partes por milhão, normalmente eu vou te dar 50 de retenção. Mas quanto isso representa? É uma função da litragem que eu tenho versus a quantidade de ar que eu passo por dentro do sistema. Eu sou obrigado a fazer uma saturação do gás na água, no blend, né, do meio aquoso onde estão as microalgas. Se eu faço isso com eficiência com a microbolha, eu estou disponibilizando para que as algas consigam chegar no gás. No mar, num rio, essa troca, essa saturação é feita apenas superficialmente à água. Se eu não tenho ondas, se eu não tenho agitação. Então, o ar passa pela água, deixa uma parte do gás que você está inalando, né, na água, e aí as microalgas trabalham. Quando você tem eutrofização, que é aquele acúmulo de algas na água, é por causa da carga orgânica que está lá dentro. É outro tipo de alimentação. Num lugar onde você não tem a ação antrópica com matéria orgânica, por exemplo, na praia de Guanabara, aqui em São Paulo, na praia do Tombo, tá? Você vai e você entra, a água é translúcida, cristalina, só que ela é azulada, ela é esverdeada, ela enfim, ela tem uma cor que é a característica dos organismos que estão lá dentro. Então, a nossa eficiência está no blend que nós conseguimos, na microbolha que nós conseguimos para fazer a saturação do meio, né? E a litragem de cada equipamento. Então, eu tenho equipamento de 8 litros que equivalem a 4 árvores de 1 tonelada, quando ele está trabalhando, em condições ideais. Sol, né? Temperatura. Então, o nosso equipamento é muito eficiente porque eu maximizei o sistema que existe na natureza. Eu multipliquei por 20 a eficiência que existiria numa praia. Bem direto. Essa é a função e é o que a gente consegue. Bem interessante, mas essa replicação. E aí, não sei se o Wellington ou Maurício podem também responder essa pergunta, ou você mesmo, mas uma das questões, né, que eu imagino que seja talvez um problema, queria entender um pouco mais aí da tecnologia, é sobre como vocês visam expandir, né, essa implementação, né, os desafios técnicos e logísticos aí
de implementação dessa tecnologia, né? Qual que é o potencial de expansão? Hoje vocês estão em quais cidades, quais outros vocês pretendem atuar? Como que vocês vislumbram isso agora e no futuro? Hoje o modelo que a gente tem, né, atualmente, é o modelo Palmeira, né? Então é um modelo que dá uma característica de palmeira e a gente utiliza ele como um mobiliário urbano também, esse fotobioreator. Então, além de você estar fazendo o processo de fotossíntese com as microalgas, tem todo um processo interativo no equipamento, que é um banco para as pessoas sentarem, tem carregadores USB para as pessoas também se conectarem e carregar o celular. Alguns modelos nossos têm internet grátis também para as pessoas se comunicarem, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente está levando ao mercado como um mobiliário urbano também, independente de ser empresas privadas ou não, tá? Porque chama muita atenção, né? E pelo fato dela ter luz artificial com o espectro de luz correto para fazer a fotossíntese, à noite ela fica uma coisa maravilhosa, né? Fica linda, porque tem luz artificial, acaba iluminando tudo ao redor, né? Então isso facilita com que as pessoas tenham a iniciativa de conhecer o projeto, de conhecer melhor o que está acontecendo, né? Então essa primeira etapa, que é de você chamar a atenção, o equipamento ele faz muito bem. Aí depois que a pessoa acaba olhando e se identificando, vem a parte que o Maurício fez muito bem, né? Que é a comunicação da árvore com o nosso totem de monitoramento. Que o Maurício pode falar muito melhor o desenvolvimento dessa parte de automação, né? De TI. Bom, como falei para vocês, né, a maioria da minha parte, da minha experiência profissional, ela foi voltada para a indústria. Então, esse foi o projeto mais fora da caixa no qual eu já trabalhei, né? Então, foi um desafio para mim também a questão da pesquisa sobre os sensores para poder executar a medição tanto do que entra de CO2 quanto que sai, né? Para que o processo fosse preciso, né, para que garantir uma exatidão na medição, né, para que não fosse um resultado falho, né, e hoje eu falo para vocês que eu julgo que o equipamento, o sistema de monitoramento dele é confiável, tá? Além de que ele também consegue gerar dados estatísticos, né, onde hoje, caso a gente queira acompanhar o que está acontecendo com qualquer desses equipamentos que já estão implementados, a gente consegue fazer isso de qualquer lugar do mundo, né? Então, uma outra funcionalidade que isso pode nos gerar, né, é o quê? Supondo que nós tenhamos vários equipamentos instalados em vários locais de São Paulo ou regiões da cidade, nós teríamos condições de verificar como é que está a qualidade do ar nessas regiões, para poder se tomar iniciativas de melhora, né, ou qualquer outra tomada de ação para melhora da qualidade do ar naquele ponto onde está sendo feita a medição. Tá? Legal. Só uma outra pergunta, porque o Masa mencionou que vocês têm equipamento de 8 litros também, porque eu vi que tem mais ou menos uns 100 litros, né, de água doce, essas árvores que tem os banquinhos e tal. 320. 320 litros? 320 litros. É esse equipamento. O Mas Maurício pode explicar. Mais de um tipo de equipamento? Isso que eu ia perguntar. E qual a ideia, né, de uso, né, de ter equipamentos voltados menores ao público, assim, às pessoas para comprar, ou mais para as áreas, para a indústria, para áreas de serviço como shopping centers, parques? Como é que é a ideia nesse sentido? A gente até recebeu algum convite da Prefeitura de Santos, né, Masa, que era para usar o equipamento como material didático nas escolas. A gente tem até um modelo menor, funcional, mas proporcional, né?
e para levar para a sala de aula mesmo, para interagir com os alunos. Porque com o equipamento, imagina uma árvore pequena, com microalgas, borbulhando, ela vai chamar muito mais atenção para os alunos do que um livro. Então, com esse equipamento, você consegue usar como material didático e fazer toda a explicação. O que é uma microalga, o que é uma cianobactéria, como que é feito o processo de fotossíntese, qual é o espectro de luz que a gente está usando ali. Então, acaba abrangindo um campo maior. Hoje, a gente tem instalado na Rede Globo de Santos, né, que é a TV Tribuna, tem um equipamento funcionando lá. Tem um equipamento hoje aqui em São Paulo, no Leopoldina, que é nos Correios. Eles estão na semana de sustentabilidade, então tem um equipamento lá instalado para eles. A gente está com uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, tem alguns trâmites ainda para acontecer, mas já tem para utilizar como mobiliário urbano. Tem um no Instituto de Inovação aqui em São Paulo, que é em funcionamento, que é um carrinho smart, que nesse carrinho a gente fez um fotobioreator específico para colocar no carrinho. Então imagina, você pode fazer com vários formatos esse fotobioreator. Pode ser redondo, pode ser quadrado, pode ser retângulo, pode ser pequeno, pode ser grande, porque o que faz a eficiência é o blend de microalgas, é o processo que existe, não o design do equipamento. Então a gente pode variar. O Maurício fez trabalho já pro Rock in Rio, desenhando uma guitarra, né? Imagina uma guitarra captando no CO2. A Heineken pediu para a gente fazer a estrela da Heineken, borbulhando e capturando CO2 também. Então tem um mundo infinito nessa área para captura de carbono com o processo que a gente desenvolveu, tá? Então o intuito é levar para o mercado para empresas e futuramente para pessoas físicas também, porque igual o Maza falou, é um depurador de ar. Então você pode melhorar o ar dentro da sua casa, se a gente tiver umidade, se você tiver fungos, pode melhorar, pode capturar esses micro-organismos e ser processado num fotobioreator. Certo, Maza? Imaginem que você tenha, de novo, uma sala na sua casa, você tem uma pessoa com um problema de respiração, rinite, por exemplo, né? Você coloca o fotobioreator com 5 litros do blend. Ele vai estar borbulhando. Como é um local confinado, o local vai ficar com um microclima parecendo uma praia. Então, a primeira recomendação médica que é feita, vai para a praia, né? Você pode criar um microclima com praia. Hoje, as pessoas que estão nos consultando, nós estamos indo até o local onde elas querem colocar o nosso produto, fazemos uma análise técnica disso, do ponto gerador, da quantidade de gases gerados, qual a expectativa que a pessoa tem com isso, né? Se é só para efeito de beleza, né? Estética, né? Promoção, marketing, ou é para efetivamente uma solução de descarbonização. Em cima disso, nós projetamos por litragem e quantidade de ar que nós vamos poder passar por ele. E aí a gente tem essas soluções. Como ela trabalha num regime de pH mais alto, né, ela elimina patógenos. Então, você põe na recepção, por exemplo, de um hospital, né, as pessoas entram lá com gripe ou com outro patógeno qualquer, ela vai sugar isso para dentro, lavar o ar e soltar o ar mais puro. Então, aonde utilizar, a forma de utilizar, ela está se mostrando muito aberta, né? Então, quando você tem essa possibilidade, uma máquina que gera CO2 na produção, nós podemos fazer um captador, entre aspas, de CO2 ao lado da máquina que vai fazer a mitigação desse gás. Não, mas que tamanho eu preciso? Eu preciso entender quanto de gás é gerado no ponto para poder transformar isso. Então, não é um equipamento simples, né? Mas é possível fazer ele com 1.000 litros ou com 1 litro. O processo em si de captura, borbulhamento,
e emanação do oxigênio, esse nós já conseguimos dominar. Então eu posso promover o aparecimento de um terceiro blend que trabalha com 4 microalgas, que pode ser mais eficiente a uma determinada situação. Então, hoje, nós só fazemos monitoramento do CO2. Amanhã eu posso fazer o monitoramento do CO2 e o oxigênio presente. Porque eu preciso que o oxigênio seja monitorado. O cliente vai pedir o oxigênio para ser monitorado. Então, eu preciso mais oxigênio, eu preciso mais depuração do ar, eu preciso que ele trabalhe num regime mais ácido, mais básico. Enfim, tudo isso é uma necessidade técnica que nós podemos trabalhar. O metano, elas tem alguma atuação também? Não? Em relação a... Eu não entendi a sua pergunta. Em relação a metano como gás. Então, quando você fala em metano, nós estamos falando aí do Rio Tietê, né? De um aterro. É porque eu vejo que muitas empresas, né, quando elas fazem os relatórios de emissão, elas medem normalmente o CO2, o CO e o metano, que é o principal, que é possível. Então, porque seria assim, a ideia é algo que às vezes vão, como elas têm, né, os seus relatórios, tendo algo para mitigar, vai ser algo que vai ser, né, quero colocar no meu relatório e olha, eu estou mitigando dessa maneira, utilizando-se da solução das algas. Então, a natureza é pródiga em tratar qualquer coisa, né? Esses organismos é o que nós estamos estudando. E as microalgas são o que consegue atuar no maior espectro disso. Porque eu tenho geração de metano no fundo do mar, no meio aquático. Então, os organismos é só eu entender o ponto gerador e quais os contaminantes presentes. E, em cima disso, trabalhar. Hoje, nós fazemos o monitoramento do metano? Não fazemos. Eu posso estar recebendo metano no meu equipamento e ele está retirando. Mas eu não faço hoje o monitoramento, que é uma das coisas que o Maurício e eu estávamos discutindo hoje. Isso. Eu preciso aumentar o espectro. Só que para tudo isso, nós estamos falando de pesquisa, né? Trabalho, entre aspas, de chinês. Você tem que esperar, mata as meninas, bota outras para trabalhar, e aí você vai adequando o sistema. Nós já entendemos que é possível, mas no momento, se nós formos abraçar todos os gases, nós podemos perder a nossa essência. Sim. E isso é uma preocupação da gente. Então, consolidar esse trabalho é o nosso maior desafio hoje. Porque existem árvores líquidas, né, anunciadas pelo mundo, mas nenhuma monitora, nenhuma apresentou as evidências, e hoje nós podemos considerar, porque nós fizemos a pesquisa, né, e não tem nenhuma. Ou seja, nós somos únicos praticamente no planeta. Mas tem um na Croácia, ele tem um ponto de ônibus. Mas o borbulha. Mas você sabe a eficiência? Não, porque está em desenvolvimento. Eu tenho uma... Então, nós já passamos dessa fase, né? Nós hoje estamos consolidados com informações de 2 anos, estatísticas de 100 dias direto. Então, nós estamos fazendo o trabalho e dando evidências disso. Uma das coisas que fica um pouco difícil para nós é quando você fala assim, olha, eu retive 50 gramas de carbono. O cara vira para você assim, só 50 gramas de carbono? 50 gramas de carbono é quase 4 meses de uma árvore normal, né, de mais de 3 toneladas. Então,
a quantidade de carbono, quantificar carbono, é hoje uma dificuldade para as pessoas, porque não é conhecido. Não é. Todo mundo fala assim, crédito de carbono. Então, para mim conseguir 1 tonelada de crédito de carbono, eu estou falando em 2, 3 hectares de árvore. Não estou falando de uma árvore. Então, a nossa é uma solução e uma instrução pontual que precisa ser divulgada, né? As pessoas precisam entender que a figura dessa árvore é o que representa a solução. Não necessariamente uma árvore. Você pode plantar 20 árvores e você não vai conseguir o resultado que nós temos. Porém, uma coisa não substitui a outra. A árvore é árvore, o reator é reator. Tá bom? Você está no mudo, Maurício. Recentemente nós tivemos uma reunião numa grande construtora, né? E quando a gente fala com quem conhece o número, né, que representa essa quantidade de carbono que é retirada, a pessoa se surpreende, porque isso é um fator que tem impacto direto no trabalho que ela realiza na construção civil, né? Então, nessa reunião, quando se falou de 50 gramas, 100 gramas, a ouvinte ela ficou boquiaberta, porque ficou impressionada como era grande a eficiência do equipamento, qual o impacto que ele teria em uma obra dessa construtora, no que se diz respeito à emissão de gases do efeito estufa. Não, é legal, Antônio, você comentar essa parte da ciência, né? Porque a pesquisa, é isso que você falou, é um passo de formiguinha, muitas vezes perto da urgência dos problemas que a gente tem e da velocidade que o mercado demanda as soluções, né? E a gente vê que vocês já estão implementando uma tecnologia muito interessante, trazendo, né, a tecnologia utilizando da natureza, inclusive, e que tem todo um quesito de economia circular, com uma eficiência boa, né, igual vocês comentaram, né, um número relevante. Isso mostra que a pesquisa ela tem que ser continuada, né, e com o passar do tempo, isso vai sendo utilizado, cada vez mais tecnologia vocês vão colocando, vão embarcando, vão conseguindo mensurar, enfim, isso tudo é muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta para vocês a respeito da biomassa. Eu sei que eu perdi um pouquinho, tive que sair rapidinho, mas eu só voltando um pouco na questão da biomassa, né, que ela é gerada, né, nesse processo de captura de CO2. Ela pode ser convertida em algum biocombustível ou outros produtos úteis, né, promovendo essa economia circular? Ou como vocês pensam, né, nesse quesito? Você já, né, que é uma coisa que vocês colocaram ou ainda é algo que está em desenvolvimento? Então vamos lá. Eu estou respondendo tudo porque eu estou ligado direto exatamente nesse estudo, né? Se eu pego um equipamento, ele está já no limite de saturação de biomassa das microalgas. Eu faço o que nós chamamos de purga. Eu tiro o material de dentro, às vezes até 50% desse material. Então eu vou te falar o que pode fazer com esse material que eu tirei. Hoje nós usamos como biofertilizante, in natura. Eu pego isso, jogo no vaso, fertilizante de primeira qualidade. Se eu pegar esse material e fermentar, eu tiro álcool. Se eu fizer um outro processo, esterificação, um outro processo, eu tiro biodiesel. Se eu desidratar, suplemento alimentar para animais, porque eu tenho um blend, eu não tenho um produto, entre aspas, limpo, tá? Eu posso pegar esse material, adicionar alguns aditivos, e ele pode virar uma pomada para tratamento térmico, tá?
Fora isso, existem outras coisas que ainda não testamos. Do que eu te falei agora, são coisas que nós já testamos. Para todas elas, eu tenho ainda o desenvolvimento por causa de custos. Então, por isso que nós pegamos esse material e usamos como biofertilizante, tá? À medida que eu vou tendo matéria-prima em quantidade, se eu estiver, por exemplo, nós participamos da corrida de Fórmula E, dos carros elétricos, que foi no AMB, no Sambódromo. Nós tínhamos lá um equipamento de 800 litros, tá? Como eu estava ao lado do rio, ao lado da marginal, 25 mil pessoas visitando o evento, eu tinha muita comida para elas. A cada 18 horas, ela dobrava de tamanho e eu era obrigado a cortar pela metade. Então, foi a maior eficiência que nós tivemos, porque nós tínhamos comida para ela em excesso, tá? Então, naquele momento, se eu tivesse mais 5, 6 dessa litragem, eu poderia ter material para tirar já álcool. Porque, de um jeito ou de outro, a biomassa é muito pequena, tá? Então, é possível retornar esse material como na economia circular e fazer disso um outro negócio. Se ele for adicionado eu tenho um equipamento que pega o resíduo orgânico do evento e faz uma compostagem mecânica, tá? Gerando fertilizante orgânico. Então, você vai para a corrida, come seu sanduíche, aquela coisa toda, o que sobra eu transformo em fertilizante, ponho num saquinho e te entrego na saída quando você vai embora. Se eu colocar a biomassa dessas microalgas nesse processo, eu faço um super fertilizante e posso usar no agronegócio. Então, tudo isso é volume que a gente tem que trabalhar. E a pesquisa continua, né? E a pesquisa continua. Nós temos um outro produto que é tirado também da natureza, e quando eu começo a ter a oxidação de matéria orgânica, começa a gerar cheiro. Então, nós temos um produto da natureza que come esse cheiro, que atua na natureza. Para você não ter mau cheiro numa floresta, você entra, nunca tem mau cheiro. Você vai pontualmente num animal morto, ele vai estar aquele cheiro naquele espaço, você dá 3 passos para trás, não tem mais cheiro. Você já se perguntou o que acontece? Nós isolamos esse material e transformamos isso num produto. Então, hoje, né, o que dentro dos estudos que eu faço já há quase 300 anos, né, para não denunciar toda a minha idade, mas são as pesquisas que nós estamos agregando a esse produto, que é a ponta do iceberg, que é uma coisa que nós não se via, né? Você fala de carbono, você fala da microalga, que você entra num lugar, compra espirulina, põe num copo e toma um detox, né? Mas não fala o que ela faz. Então, o nosso problema, que é uma das ajudas que vocês estão nos dando, é divulgar esse procedimento, que tecnicamente, entre aspas, é a natureza de forma simples. Lógico, temos algumas tecnologias que foram desenvolvidas para mostrar a eficiência, para calcular uma carga determinada dentro da água, para que essas algas possam fazer o trabalho delas, sem precisar de alimento constante. Então, isso tudo é uma técnica que nós conseguimos acertar. O próprio monitoramento, hoje nós estamos desenvolvendo para que a árvore seja um portal. Você vai ficar na frente do totem olhando a informação.
De repente aparece o Maurício na tela e conversa com você. E ele está do outro lado do mundo. E ele vai perguntar para você, você conhece essa árvore? Você sabe o que é isso? E ele vai estar conversando com você. Aí você vai perguntar para ele, onde é que você está? Ele vai dizer, eu estou na árvore de Dubai. E aí você vai ver atrás dele a imagem de Dubai. Porque ele vai estar em Dubai. Então, nós estamos criando um portal onde as pessoas podem falar sobre o tempo, sobre a contaminação que está lá e que está onde você vai estar. Então, não é só uma árvore, né? Ela deixou de ser essa conotação de ser um equipamento de depuração do ar, né? Então, que é muito maior do que a gente está... do que já foi noticiado como, ele é um gerador de oxigênio. Não, é um gerador de educação, é um gerador de cidadania. Você senta na árvore para carregar o celular e, de repente, você está tranquilo, olhando as bolinhas subir, você entra em alfa. É mais ou menos isso. Eu adoro falar sobre a árvore, desculpe falar demais. Não, é excelente, é muito bom a gente escutar essas histórias de inovação e inovação brasileira, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sempre tenta trazer aqui no nosso podcast novas ideias, novas soluções e que a gente tem aqui no nosso país. A gente já viu, a gente trouxe o pessoal que usava as moscas da Meruoca, que usa a mosca para fazer compostagem e foi um sucesso, tanto o episódio, quanto muita gente chegou para a gente para procurá-los e gostou muito de ver uma solução nossa. E é muito legal trazer isso, e eu vejo, né, eu queria saber se vocês têm aqui em Santos, eu moro em Santos, vocês mencionaram aqui, tem alguma aqui que eu consiga ir visitar a árvore? Tem sim, tem uma na TV Tribuna. Na TV Tribuna? Lá você pode visitar durante o dia lá, que não tem problema algum. É até bacana. E, se possível, vai num decorrer do anoitecer que você vai se deslumbrar com a maravilha que é ela pessoalmente na parte noturna, né? Então... bem legal. Eu vou visitá-la assim. Você já viu lá na frente da tribuna, tá tendo a operação do VLT, de construção do VLT. Quando eles ligam o gerador de energia para cortar o piso, para fazer alguma quebra lá, a máquina, ou seja, a árvore, reconhece o CO2 que está sendo emitido e imediatamente relata. É muito legal, muito legal. Ele está bem na entrada. Tem pessoas que estão indo lá só para tirar foto. Isso é muito bom, porque exatamente entra totalmente o lado do conhecimento e da informação em relação a essa parte da emissão, de como, o que a gente produz de emissão e como que a gente pode mitigar de alguma maneira essa emissão de carbono. Você que é de Santos, a gente está para instalar uma no Valongo, né, Maza? Aí no novo Porto Valongo aí, e a prefeitura quer instalar justamente para servir como material didático, assim, para incentivar as pessoas a conhecer o processo, igual... Vai colocar as pequenininhas, né? Vai colocar as pequenininhas nas escolas. Vai ter uma réplica pequena daquilo que foi instalado no Valongo dentro das salas de aula, para as crianças cuidarem. E, Gustavo, aproveitando o gancho que você disse sobre informação, hoje o equipamento ele permite ser monitorado online, né? E é um equipamento que hoje ele pode gerar dados estatísticos do local que ele está instalado para verificar como que está a qualidade do ar em cada ponto, né? Então, imagine que você tem ele em 100 pontos, né? Da Grande São Paulo. Isso pode ser um indicador de proposta de melhoria, né?
de algumas ações que devem ser tomadas naquele local para que possa se melhorar a qualidade do ar, né? E a gente também está trabalhando em outras tecnologias com relação ao sensoriamento para poder ver como é que está a saturação da água, né? Porque tudo isso daí é muito novo ainda, né? É uma coisa muito, muito recente, não? Então, como o Masa disse, é um trabalho de chinês, um trabalho de formiga, até que a gente possa chegar num ponto que seria um ponto ótimo do equipamento, né? Gente, muito legal conhecer a tecnologia, o trabalho de vocês. Acho que é igual a gente comentou, o papel aqui do podcast é divulgar essas tecnologias. O Gustavo já falou isso, eu estou reforçando. E até, né, um pouco pelo nosso tempo, já até passou das 6 horas, que era a hora que a gente tinha marcado aqui de conversa, mas para a gente poder encerrar aqui, eu queria abrir para vocês deixarem uma mensagem, cada um, Wellington, Masa e Maurício, sobre a importância dessa tecnologia para o Brasil e para o mundo, e uma mensagem que vocês queiram deixar também, para a gente poder fechar com chave de ouro e se despedir dos nossos ouvintes. Quem vai primeiro? Vamos lá, né? Os mais velhos primeiro. Olha, a mensagem é que existe o efeito beija-flor, né? São de pequenas ações que a gente consegue mudar o mundo. Se você mexer num grão de areia da praia, você mudou o mundo. Então, qualquer ação, por menor que seja, vai melhorar o planeta. Só o fato de você não fazer nada significa que você não está sujando. Se você não suja, você não precisa limpar. Essa é a melhor mensagem que eu posso deixar. Já que o critério são os mais velhos primeiro, né? Bom, aproveitando aí o gancho do Masa, né? Se a gente melhorar 1% a cada dia, né, a gente melhora 360% no ano, né, o que é muita coisa. Então, essas pequenas ações, essas pequenas melhorias que são feitas em qualquer setor, seja ele no setor industrial, ou mesmo ambiental, administração pública, elas vão ter um impacto grande a médio ou longo prazo, mas são coisas que têm que ser feitas, né? E mesmo que seja passo de formiguinha. Bom, da minha parte é aproveitar a tecnologia de uma forma geral, né? Principalmente nesse nosso contexto, né? No nosso projeto, e se interagir, né? Procurar informação, que eu acho que isso é muito bacana. O entendimento do que é uma microalga, o que é um processo de fotossíntese, o tanto que isso vai beneficiar a população, ou até mesmo o conhecimento individual de cada um. Então, nunca é demais, o conhecimento nunca é demais, e a tecnologia está aí para ajudar a gente nesse conceito aí. Excelente, pessoal. Obrigado, Wellington, Masa, Maurício. Queria só falar que eu espero ver a árvore, a Life Tree aqui em Ribeirão Preto, que eu estou aqui. Quero ver ela não só em Ribeirão Preto, mas em várias cidades do país e do mundo, em breve, e que eu achei sensacional a tecnologia, e eu, né, reforçando também um pouco do que o Antônio falou, né, o Masa falou, desculpa, que não é a Life Tree é um potencial, uma tecnologia para tirar, né, o CO2 da natureza, para a gente ajudar nessa descarbonização, mas ela não substitui uma árvore, né, então a gente quer ver árvores vivas, plantadas, mas também a tecnologia de vocês se expandindo aí pelo nosso país. E eu agradeço a presença de todos, são super bem-vindos para retornar mais vezes aqui no nosso podcast. Muito obrigado a todos que nos escutaram. Obrigado, valeu, Masa, Wellington, Maurício. Opa, pode falar. Não, eu agradeço também a oportunidade de estar participando aí desse programa, né, que é muito importante para o quê? Para a divulgação desse tipo de ação, né, de sustentabilidade. Sim, exatamente essa é a nossa ideia do Beabá da sustentabilidade, divulgar a sustentabilidade para
máximo de pessoas, né? E sempre fazendo o nosso jabá aqui de final, né? Pedindo para quem estiver nos assistindo dar 5 estrelas quem estiver nos escutando dar 5 estrelas no Spotify, quem estiver nos assistindo dá um like no YouTube, e isso ajuda ao podcast a aparecer para mais pessoas. E agradecer novamente ao Wellington, ao Maurício e ao Maza, que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio do nosso podcast.